Taylor Caldwell. Médico de homens e de almas. Terceira parte, capítulo 52. Instantaneamente, o rosto de Isaac tornou-se fechado e vigilante. Fixou os olhos em Lucano, desconfiado. Depois disse, assumindo indiferença: "Ó, Maria e José e Jesus! Não sou espião", falou Lucano, "não sou romano." Isaac não estava tão animado quanto Lucano esperava, nem sua língua se soltara suficientemente. Apertou os olhos, fixando-os no médico, e disse, em tom espantado: "Quem falou em espiões? Por que viriam espiões a esta obscura cidade? E a que propósito? Uma família judia, humilde, a de Jesus, Maria e José. Que importância teriam eles para o mundo? O pai e o filho eram carpinteiros, simples, gente honesta, como são todos em Nazaré." Confiou a barba, olhando cada vez mais agudamente para Lucano, e acrescentou: "Disseste que Maria mandou-te a esta hospedaria? Preciso agradecer-lhe, quando a vir, pois ela é uma das minhas primas muito distante e deseja-me bem." Subitamente, bateu com força na mesa com a mão, e um bonito rapaz aproximou-se imediatamente, dizendo: "Que desejas, avô?" Isaac falou num hebraico tão perfeito e culto que Lucano ficou surpreendido. Percebeu que aquilo era para que ele não entendesse. Ele, um médico grego que viajava e que não podia, com certeza, compreender a linguagem erudita. Isaac disse: "Ezequiel, vá imediatamente à casa de nossa prima Maria e pergunta-lhe se é verdade que mandou esse estrangeiro para cá, este grego, e se ele merece confiança. O que deseja que lhe digamos? Ele pode estar mentindo. Olha-o bem, de forma que eu possa descrever para ela. Seu nome, segundo declara, é Lucano, e ele é médico. Está também de posse de um belo cavalo árabe, e parece que dinheiro não lhe falta. Temos que ser muito cuidadosos. Precisamos nos lembrar de Pilatos e Herodes." Ezequiel estudou com firmeza os traços de Lucano, guardando-lhe as feições de memória, e o médico bebeu mais cerveja e comeu um punhado de uvas, fingindo não entender o hebraico. O moço falou: "Ele tem anéis belíssimos e maneiras civilizadas." Lucano sorriu consigo mesmo. O jovem deixou o aposento e Isaac falou de maneira desarmante: "Como eu disse, somos gente simples. Falei com meu neto em um dos nossos dialetos, sugerindo que, já que as noites esfriaram, ele pusesse mais um cobertor na tua cama." "És muito bondoso", respondeu Lucano. "Meu cavalo está instalado?" "Ah, sim, senhor." Também disse a Ezequiel que lhe levasse água fresca. Beberam sua cerveja em confortável silêncio. Isaac terminou, abstraidamente, o prato de carneiro. Depois disse: "Tenho um quarto onde durmo e vivo. Gostaria de mostrá-lo ao senhor." Levantou-se, suas vestes solenes arrastando-se como mantos reais, apesar de sua pobre qualidade. Levou Lucano a um pequeno quarto atrás das instalações do refeitório e acendeu uma lanterna na parede. O quarto estava mobiliado com simples cadeiras, uma grande mesa, uma cama estreita, uma cômoda, e tudo era brilhante. Isaac disse: "Observarás que esta mobília não é esculpida, nem dourada, nem especialmente fina, mas é excelentemente trabalhada, lisa e polida. José e Jesus fizeram para mim estas coisas, e não havia melhores carpinteiros na Galileia. José, ai de nós, morreu, e também Jesus, infelizmente. Agora teremos de comprar mobílias de artesãos bem inferiores."
Lucano pousou a mão nos móveis e pensou. Então ele fez isso. Ele, o Senhor de tudo. Ele não desdenhou ser um carpinteiro. Ele que criou as galáxias e as constelações e os sóis que ardem pela eternidade. Aplainou esta madeira para que ela brilhasse como seda. Fez esta cama, esta mesa. E, sem dúvida, ele teve tanto orgulho deste trabalho quanto da criação das Pleiades. O médico desejava não só colocar as mãos, mas os lábios, naquela mobília calma e simples, que conhecera as mãos de Deus. Seus olhos umedeceram-se. Sentou-se numa cadeira. Isaac o observava. Viu a emoção de Lucano e franziu as sobrancelhas perplexo. Havia outros homens deste lugar, disse Lucano. Conversei com Tiago e João, e logo verei Pedro. Oh, sim, falou Isaac descuidadamente. Eu os conheci bem. Também ele sentou-se. Dentro de alguns momentos, Ezequiel voltava, os olhos brilhantes de excitamento, dizendo: Avô, Maria declara que podes falar livremente com este homem, pois ele amou nosso Senhor e está escrevendo a respeito dele, e fez uma longa viagem para ouvir falar dele. Maria nunca se pode enganar, disse Isaac, suspirando de alívio e despedindo o neto. Voltou-se para Lucano e falou animadamente. Pergunta o que quiseres sobre Jesus. Maria é uma prima distante, que eu amei desde que ela era uma criança. Um bebê tão adorável, uma jovem tão adorável. Ela tem uma inocência eterna e uma sabedoria sobrenatural. Conhecê-la é sentir a alma repleta de doçura, como que de mel. Não disse eu a minha esposa, quando Maria nasceu? Ela foi concebida e nascida sem pecado. Basta olhar-lhe o rosto para saber isso. Pôs as velhas mãos engelhadas sobre os joelhos e deixou o rosto barbado tombar contra o peito. Maria e José eram da casa de Davi. As profecias conhecidas sobre o Messias falam nisso, e elas declaram também que o Redentor de Israel nasceria em Belém e que morreria como ele morreu, em Jerusalém. Isto foi conhecido durante séculos. Ainda assim, quando as profecias se realizaram, as pessoas recusaram-se a aceitá-las, a não ser os muito humildes e desamparados. Isaac falou longamente. Muito do que ele disse, Lucano também sabia, mas havia muito que lhe era desconhecido. A lâmpada faiscou na parede. Insetos, com seus sons estridentes, meteram-se pelo quarto e dele tornaram a sair. Havia lá fora o cricrilar dos grilos e, às vezes, a voz de uma ave noturna. Isaac contou a Lucano sobre o tempo da purificação de Maria depois do nascimento de seu filho, segundo a lei de Moisés, e de como ela o levara a Jerusalém, a fim de apresentá-lo a Deus. José era um homem pobre e delicado e tinha pouco dinheiro para o sacrifício habitual, e tudo quanto pôde pagar foi um par de tute negras que levou numa gaiola a Jerusalém. Ele não podia pagar os preços daqueles que estavam no templo, disse Isaac, com alguma amargura. Como é possível que homens sejam tão ávidos a ponto de fazerem dinheiro com assuntos sagrados? Falou no velho Simeão, que tinha sido muito devoto e que, quando no templo, por ocasião da apresentação, olhou para o infante Redentor e sentiu-se instantaneamente tomado pelo poder do Espírito Santo. Tinha-lhe sido revelado que ele não morreria sem que visse o Cristo do Senhor. Tomara a criança nos braços, chorando, rezando e exclamara: Agora é, Senhor, que despedes teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque meus olhos já viram o Salvador que nos deste, o qual aparelhaste ante a face de todos os povos, como lume para ser revelado aos gentios
e para a glória do teu povo de Israel. Simeão abençoara depois Maria e José, e dissera então à jovenzinha: Eis que aqui está posto este menino para a ruína e para a salvação de muitos em Israel, e para ser o alvo a que atire a contradição. E será essa uma espada, e traspassará a tua própria alma, a fim de descobrir os pensamentos que muitos terão escondidos no coração. Eu estava ali, continuou Isaac, abrindo as mãos. Ouvi essas palavras com meus próprios ouvidos, pois Maria ficou espantada ou assustada? Não, ela parecia saber de tudo, embora seu rosto jovem se tornasse triste diante das palavras de Simeão. E quando os três voltaram para Jerusalém, perguntou Lucano suavemente. Tornaram-se o que o povo percebeu. Uma boa mãe e dona de casa era Maria. Um consciencioso carpinteiro era José. Um menino tranquilo e bonito era Jesus. Era um só com seus vizinhos. Ouviste falar nos zelotes? Sim, eles apenas queriam livrar sua terra sagrada da mão dos romanos. Havia muita conversa secreta sobre insurreição e sobre a expulsão dos romanos de nosso país. Os romanos, com sua arrogância e seus impostos. A Galileia teve um entusiasmo particular por esses assuntos, pois para os simples tudo é simples. Os galileus não pareciam conscientes de que Roma era a senhora do mundo, de que tinha centenas de legiões armadas e poderosas. Para os galileus, que viam poucos romanos, o sonho de expulsar as legiões para o mar e libertar a Terra Santa não tinha complicação alguma. Bastava que se tivessem algumas facas afiadas, pedras e vontade. Os judeus tinham sido libertados da Babilônia e do Egito. Podiam, com o poder de Deus, ser libertados de Roma. Todos os nossos zelotes eram jovens. Tentaram incluir em seu meio Jesus, nosso jovem carpinteiro. Mas ele não se interessou. Seus olhos olhavam sonhadoramente para a distância. Aquilo aborreceu os patriotas. Como podia um jovem não se preocupar com a expulsão dos ateus daquela região de Deus, purificando os lugares sagrados? Jesus tornou-se pouco popular. Houve alguns que disseram, escarnecedoramente, que Maria, tendo apenas aquele filho, nutria ambições por ele. Ela o mandara à escola de Chamai. Uma vez Jesus disse aos mais obstinados, que foram vê-lo na casa de Maria e de seu pai adotivo José: meu reino não é deste mundo. Aquilo era incompreensível. Um reino para um galileu? O jovem estava louco. Os zelotes fizeram-se escarnecedores e os anciãos sacudiam a cabeça. Maria estava educando aquele jovem para além de seus desertos e de seu destino. Ele era muito estranho. Perambulava pela região rural e sorria às flores, aos animais e aos pássaros. Às vezes sentava-se numa grande pedra lisa e meditava sob o sol. Digo-te, Lucano, que não há homem mais detestado do que o homem que se mostra diferente de seus vizinhos. Sentem-se violados e ameaçados se alguém ousa ser o que eles não são. Quando ele está numa comunidade, deve conformar-se com suas ideias e costumes. De outra forma, é um cão pária, que ofendeu mortalmente o que é aceito. Deve pentear o cabelo e a barba da maneira habitual. Deve falar como os outros falam. Indiferente ao que é aceito, torna-se um inimigo. O povo é muito estúpido, não é mesmo, Senhor? Mais crimes se realizam pela estupidez do que através dos exércitos, disse Lucano.
Poderíamos ter piedade dos estúpidos, se eles não fossem tão invencíveis, tão vociferantes, tão positivos. Mas eles são terríveis em seu poderio universal. Mas é possível ter pena deles, Senhor? Lucano refletiu, depois sacudiu a cabeça. A não ser que tenha nascido com um defeito mental, o homem não pode ser perdoado por ser um tolo, um descarado, ou tão completamente igual ao seu vizinho, quanto possível. Isaac cofiou a barba. Não foi Jesus quem violou qualquer das leis cerimoniais levíticas, ou aborreceu seus professores com perguntas heréticas, ou expressou dúvidas sobre os regulamentos dos fariseus. Ainda assim, mesmo para os olhos mais estúpidos, ele não era como os outros, daí a mortificação de muitos dos vizinhos. Recitava as preces e salmos na sinagoga com fervor e devoção, as lágrimas correndo-lhe pelas faces. José ensinou-lhe coisas de sua tribo e de sua casa. Ensinou-lhe o ofício de carpinteiro, pois os judeus antiquados acreditam que não é bastante cultivar a mente. Devemos aprender a usar também as mãos, pois é uma coisa bela conhecer um ofício tão bem quanto os livros. Em tudo isto, Jesus observou meticulosamente os costumes. Talvez fosse o olhar distante de seus olhos, as suas maneiras, seus silêncios, seus sorrisos, a maneira pela qual ele caminhava. Como criança, ele brincou tal como uma criança, e era forte, cordial, e tinha uma risada clara e infantil. Ainda assim, não era como os outros. Nós, os muito poucos que compreendíamos as profecias, e como ele tinha nascido, e para que fora destinado, não o achávamos estranho. Mas os vizinhos sentiam-se ofendidos por ele. Era mais belo do que os jovens de sua própria idade? Isto é duro de responder. Só sei que olhar para ele era sentir o coração vacilar, mesmo entre aqueles que não sabiam quem ele era. Fazia-se perturbador para quantos o observavam, e os homens não gostam de se sentir perturbados. A luz amarela olhava para dentro do aposento, e algum animal de carapaça rija raspava as pedras do pátio. Isaac falou, no aparecimento de João Batista, no Vale do Jordão, exclamando: Yerushalayim, Yerushalayim. Eu realmente vos batizo com água, num mais poderoso, porém, num de quem não sou digno de desatar os cordões da sandália, virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. הנה ביתכם מנטש לכם, ואני אומר לכם. João era homem de temperamento furioso. Jesus sabia que ele era seu parente. João não usava manto como os fariseus, trajes de púrpura com longas franjas brancas. Nem trazia a cabeça coberta com o gorro pontudo dos levitas. Era um homem selvagem, morador do deserto, uma barba que parecia feita de bronze, rosto moreno, voz forte, que inspirava medo. Às vezes mugia como um touro, quando estava encolerizado, e o estava frequentemente. Vestia-se com a pele dos animais, mas falava com autoridade, e o povo ouvia, mesmo os romanos que encontrava. Seu fervor era impulsionante, como o sol. Falava constantemente no Redentor, que estava para vir. O povo tornou-se excitado. Os dias dos romanos estavam contados. O Cristo atiraria todos os romanos para o mar e libertaria seu povo de Israel, sentando-se num trono de ouro, e o mundo fixaria os olhos nele e diria: como é poderoso o rei e como é poderosa Israel. O Sinai trovejaria e faiscaria, e novamente a lei seria de novo proclamada por toda a terra, e os arcanjos ficariam de pé no céu, acima do templo de Jerusalém. Os corações das pessoas alvoroçaram-se de esperança e júbilo quando ouviram João, embora ele nada dissesse do que esperava toda a gente. Acreditavam naquilo em seus espíritos, pois caso contrário,
como reconheceriam o sagrado? Esqueciam-se das profecias. Meu neto Ezequiel desceu o Jordão para ser batizado por João. Continuou contando Isaque. Havia grande aglomeração às margens do rio, e acima do murmúrio zumbidor, ele pôde ouvir João gritando exortações, enquanto batizava, pedindo penitência e prometendo perdão dos pecados. Nos intervalos de tais pronunciamentos, ele inseria sua opinião da humanidade em geral, que era muito baixa e muito fraca. O último de seus gritos para o povo era: Raça de víboras, quem vos advertiu que fugisseis da ira que vos está ameaçando? Rezai, portanto, frutos dignos de penitência, e não comeceis a dizer: nós temos por pai Abraão, porque eu vos declaro que poderoso é Deus para fazer com que dessas pedras nasçam filhos a Abraão, porque já o machado está posto à raiz das árvores, e assim toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. ואני אומר לכם, As mulheres choravam e os homens golpeavam o peito, e as crianças gritavam, e todos desciam para as margens do rio, a fim de serem batizados e confessarem os mais miseráveis pecadores que eram. Não duvido de que, ao mesmo tempo que sentiam um frêmito de santidade e pureza, sentiam-se insuportavelmente excitados com a ideia da chegada do Salvador, que faria deles príncipes em Israel à sua mão direita. Alguns deles eram de Nazaré, e meu neto estava entre esses. João estava no meio de uma condenação ainda mais veemente dos crimes da humanidade, pois era homem que não tinha paciência com o menor dos pecados, e pouca compaixão havia em sua alma, quando subitamente Jesus apareceu acima dele, no barranco do rio, que fez o povo levantar instantaneamente a cabeça e olhar para ele com súbito silêncio. Estava de pé no barranco do profundo Rio Verde, e um feixe de luz solar fazia com que brilhassem seu cabelo e sua barba dourados. Olhava para João e para o povo soluçante, com seus piedosos olhos azuis. Ezequiel contou-me que ele tinha a majestade de um rei, o esplendor de um grande contentado, a glória de um profeta, a autoridade de um Moisés, ali de pé, com suas roupas de camponês e seus pés descalços. Sentia-se que uma visão aparecera, e mesmo os que o conheciam sentiam-se tomados de respeitoso temor, pois nunca o tinham visto envolvido em poder sobrenatural. Vendo-o, João parou sua fala de censura e chorou, estendendo as mãos para seu parente. Então Jesus, no meio daquele silêncio inexplicável, desceu o barranco e pediu que João o batizasse. João ficou horrorizado, cruzou os braços sobre o peito, depois de tocar na testa com os dedos, e disse em voz fraca: Mas eu é que devia ser batizado por ti. Jesus sorriu meigamente e olhou para o rosto das pessoas que ali estavam. Inclinou a cabeça, entrou na água e esperou calmamente. O povo tomava completamente os barrancos. Alguns de Nazaré murmuravam para seus vizinhos: Mas é Jesus nosso vizinho, nosso carpinteiro, o filho de Maria e José que conhecemos. Ficavam a olhar para os dois homens no rio, um de aparência tão selvagem, o outro tão silencioso e tão cheio de dignidade. E assim João o batizou, erguendo a água verde em suas mãos trêmulas, o rosto maravilhosamente humilde e com lágrimas nos olhos. As árvores espessas e as moitas lançavam sombras esmeraldinas sobre os dois, e ainda assim a barba e a cabeça de Jesus pareciam douradas. Foi imediatamente depois do batismo que uma coisa estranha aconteceu, embora tivesse havido certa discussão quanto aos pormenores. Jesus ficou subitamente luminoso, como se as árvores se houvessem afastado bruscamente a fim de deixar passar o sol e sua luz vigorosa, e fosse deslumbrador demais aquele momento para que se pudesse olhar para ele. Um pássaro branco surgiu, não se saberia dizer de onde, e pousou-lhe no ombro. E uma grande voz foi ouvida saindo do céu:
Tu és aquele meu filho, especialmente amado, e em ti é que tenho posto toda a minha complacência. Ezequiel jura que isto aconteceu, meu caro Lucano, disse Isaque, enxugando as lágrimas de seus velhos olhos com a manga de sua veste. E Ezequiel jamais mentiu em sua vida. Voltou para Nazaré muito agitado e contou-me, explodindo depois em soluços. Eu ouvia a voz de Deus, exclamava e tornava a exclamar, tampando os ouvidos com as mãos, como se tentasse reter aquele som. Estava fora de si, de arrebatamento e medo, e ele é habitualmente um jovem de muita compostura. Quando os nossos conterrâneos nazarenos voltaram para casa, muitos deles estavam nas condições de Ezequiel. Aglomeravam-se em torno da casa humilde de Maria e Jesus, onde eles viviam sozinhos desde a morte de José. Gritavam que Jesus viesse falar com eles, e finalmente Jesus saiu para o limiar da porta, e as pessoas caíram prostradas diante dele, que as abençoou sorrindo, com aquele seu sorriso bondoso e compassivo. Conhecia sua gente e sabia quanto eram pobres aquelas pessoas, como eram desprezadas pelos levitas e fariseus, como eram oprimidas pelos impostos romanos, como eram sem defesa. Amava-as, eram sua gente. Mas alguns em Nazaré ficaram terrivelmente zangados e escarnecedores. Declararam que não tinham visto nada de milagroso no Jordão, que aquele carpinteiro, com seus ares e suas graças, aquele filho de Maria, que ainda era mais pobre do que eles próprios, que presunção! Profetas jamais vinham de Nazaré, nem de gente como eles. Se vizinhos mais iludidos declaravam que eu tinha visto iluminado, e ouviam uma voz que viera do céu, e se um pássaro branco pousara no ombro dele, não passava de uma auto-alucinação. Era mesmo blasfêmia. Coléricas discussões surgiram entre amigos e vizinhos, entre pais e filhos, entre mães e filhas, entre vizinhos e vizinhas. Foi logo depois disso que Jesus deixou Nazaré, e disseram que ele fora para o deserto em meditação. Ele é um zelote, falavam alguns sombriamente. Vai nos causar transtornos com Roma. Nossa vida não é dura bastante como é, sem maiores aflições? Não vos recordais do que aconteceu quando os romanos caçaram os zelotes apenas alguns meses atrás? Era muito tarde agora, e Isaque, embora exaltado, era velho e se fatigara. Lucano poderia ter ouvido durante toda a noite, mas vendo o rosto exausto de seu hospedeiro, levantou-se, desejou-lhe uma boa noite e foi para seu quarto. Sozinho escreveu seu evangelho. A luz da lua amarela pousava em seu ombro e a lâmpada fazia-se mais fraca. Um cão solitário ladrou e chacais distantes responderam com suas vozes selvagens. Lucano escrevia rapidamente, sem parar, enquanto não completou a história contada por Isaque. Finalmente a madrugada deu tom de pérola ao céu, e os pássaros cantaram, cumprimentando o sol, que ainda não nascera. Lucano deitou-se em seu leito, rezou e adormeceu tranquilamente. Sonhou que estava de pé na margem do Jordão, e que no rio alguém vestido de luz emergia em direção dele, o que fez-o tombar de joelhos. Sentiu-se submergido em radiosidade e colocou as mãos sobre os olhos. Fim do capítulo. Minha alma glorifica o Senhor. Meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada.